Vamos estar começando mais um estudo bíblico hoje, mais uma pequena explicação sobre a Bíblia, sobre algumas doutrinas fundamentais da Bíblia, algumas doutrinas fundamentais da Palavra de Deus. E hoje eu vou trazer para você aqui uma doutrina um tanto quanto esquecida, mas muito focalizada pelos antigos, como John Wesley, como George Whitefield, como muitos homens de Deus do passado pregaram, é a justificação pela fé. Uma doutrina que na Bíblia ela é essencial para o homem se achegar a Deus. E hoje, em muitos círculos evangélicos, ela tem sido esquecida, né? Eu peço que os irmãos aí dêem um feedback do áudio, né? Se o áudio está coerente, se o áudio está funcional, se o áudio está funcionando. E eu vou estar prosseguindo aqui com a oração e depois, logo em seguida, eu vou estar prosseguindo aqui com a explicação da palavra de Deus. A palavra de Deus hoje se encontra em Romanos capítulo 5, versos 1 a 3. Romanos capítulo 5, versos 1 a 3, ou versos 1 a 2, perdão. Romanos capítulo 5, versos 1 e 2 é a palavra de hoje, né? Vamos estar orando aqui, fazendo uma pequena oração, para que Deus venha nos abençoar, abrir nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações, para a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, que o Senhor Deus possa abrir nossas mentes, iluminar e clarear nossa alma, nossos ouvidos, nosso coração, nossa visão, nossos sentidos, para que nós possamos entender a sua palavra que hoje aqui é colocada diante da nossa presença. Que o Senhor Deus venha usar o teu servo para falar com aqueles que estão do outro lado do telefone. Em nome de Jesus, Pai, eu peço também por nossa nação, que o Senhor Deus venha nos abençoar, nos tirar dessa situação tão terrível que nós estamos. Faz acontecer, Jesus Cristo, porque nós não temos poder em nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, aqui em Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, vamos ter aqui a explicação da doutrina da justificação pela fé. Hoje eu vou ser mais breve um pouco, e é uma doutrina muito necessária hoje no meio evangélico, por conta dos grandes distúrbios evangelísticos que nós temos, né? Hoje há igrejas que só pregam demônio, que só pregam prosperidade, que só pregam dinheiro, que só pregam bênção, entre outras coisas, né? Mas o cerne, o centro do evangelho tem sido deixado de lado, né? A palavra de Deus tem sido deixada de lado, tem sido esquecida, né? O verdadeiro significado da palavra de Deus tem sido esquecido nesses últimos anos aí no nosso meio evangélico, né? O meio evangélico ele tem sido aí um pouco vituperado, quer só visar o dinheiro. Mas aqui em Romanos capítulo 5, verso 1 a 2, nós vamos encontrar aqui uma das coisas mais simples da palavra de Deus, porém uma das mais difíceis de ser alcançadas, que é a justificação pela fé. Bom, antes de tudo eu vou te apresentar um pouco da carta aos Romanos. A carta aos Romanos ela tem como escopo, né, Paulo evangelizar a Espanha. Lá no capítulo 15 e 16 ele vai dizer que ele está indo com a missão de evangelizar a Espanha, e Roma está no trajeto, ele quer alcançar a Espanha, quer alcançar aquele povo ali, então ele se coloca, né, a mandar essa carta. Porém, a carta aos Romanos ela é uma grande defesa da fé, ela é um grande resumo da fé, é um grande livro da Bíblia. Se você puder estudar a carta aos Romanos, no capítulo 1 e 2, você vai ver que Paulo vai mostrar que todo ser humano é pecador. Depois disso, no capítulo 3, ele vai dizer que a lei encerra todos os homens embaixo da desobediência, e nós somos justificados gratuitamente pelo sangue de Jesus Cristo. No capítulo 4, ele vai nos ensinar como é que nós fazemos esse tipo de justificação, que é pela fé. Ele vai dar o exemplo de Abraão, citando lá em Gênesis capítulo 15, que Abraão alcançou a justiça de Deus pela fé, mediante a fé. E aí ele vai dizer assim, que nós, semelhantemente a Abraão, podemos seguir essas pisadas, né, pela fé. Capítulo 5, então, ele vai entrar com a justificação pela fé somente. É algo que foi aí priorizado pelos grandes reformadores, pelo famoso John Wesley, também por muitos dos homens de Deus que vieram aí pelos séculos passados afora, né? Então aqui em Romanos capítulo 5, versos 1 e 2 diz o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então vamos entender algumas palavras aqui. O que é justificação? Primeira coisa, justificados. Essa palavra, meu irmão, é um conceito de direito, né? Quando uma pessoa vai ser julgada num tribunal, quando uma pessoa vai ser julgada ali num tribunal,
ela vai ser colocada diante de um juiz, tem a promotoria que acusa aquela pessoa e tem ali o advogado, o defensor daquela pessoa, né? E a justificação acontece quando uma pessoa é inocentada do seu ato criminoso. Então, o que é o ato criminoso do homem? O ato criminoso do homem é o pecado. É o pecado que eu e você cometemos, é o pecado que Adão cometeu, que passa segundo a morte, que passa segundo, né, o nascimento, a geração hereditária, o pecado original, ele é hereditário. Então o crime do homem é o pecado contra Deus, que é o promotor, né? Deus é o promotor, Deus também é o juiz, né? Deus quem nos acusa, Deus quem nos julga por conta do nosso pecado. Há algumas pessoas que pensam que é o diabo que nos acusa. Não é o diabo que nos acusa perante Deus. É o próprio Deus que tem uma contenda contra o homem. Se você avançar lá em Romanos capítulo 8, verso 7, vai estar escrito assim, que a carne é inimizade contra Deus. Ou seja, o ser humano ao nascer já é um inimigo potencial de Deus, bastando com que ele cometa o pecado. O pecado que está dentro dele é um adversário potencial de Deus, porque a carne não pode se sujeitar a Deus. Então é essa a ideia. O crime do homem, então, é o pecado. É um crime mortal. Se você acha que Covid é uma doença perigosa, se você acha que Ebola é uma doença perigosa, AIDS é uma doença perigosa, é porque você não conhece o pecado. Porque é dessa doença na alma que todas as demais doenças surgem. O pecado, então, é uma inimizade contra Deus. É uma inimizade mortal contra o Deus vivo. Esse é o crime do homem. E quem que é o juiz? O juiz é o Deus de Israel, o Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o juiz de toda a coisa, de toda a terra. Então ele é quem julga os homens no tribunal. Os homens então são julgados por Deus diante do tribunal divino, por conta do seu pecado. O crime então é o pecado. O juiz é Deus. Quem que é o promotor? Quem que é o acusador? Quem é aquele que vai apresentar as causas contra o homem? Deus também. Deus então vai dizer o seguinte, que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4 diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então o homem ele está em contenda contra Deus por conta da desobediência. E o homem não consegue de modo nenhum se voltar para Deus por conta disso. O pecado gerou nele uma morte espiritual e uma morte física, né? Doenças aí, crimes hediondos, guerras, antipacificações, né, atos malignos, né, trucidações muito grandes que o homem não consegue resolver por si próprio. Ele tem que se voltar para Deus. Só que o homem ele é incapacitado de se voltar para Deus. Conforme Efésios capítulo 2, verso 1, diz que lá assim, sendo vivificados dos seus pecados, vocês que antes andavam em ofensas e iniquidades, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe dos poderes aéreos. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. Então nós temos que entender esse tipo de coisa, que o crime do homem é o pecado. O crime do homem é estar contra Deus. E o Deus é juiz e promotor do homem. E quem é o defensor do homem? Também é o próprio Deus, porque o homem não tem condição de se defender de Deus, porque a acusação é muito séria. Você vai estudar os atributos de Deus, você vai entender que Deus ele é eterno, ele é imutável, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é supremo, ele é soberano, ele é assíduo, ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Então há muitas coisas que Deus é que o homem não pode nem sequer imaginar. Logo, o homem não pode alcançar Deus. O homem não pode ser redimido diante de Deus. E quem é que pode redimir o homem, então? O próprio Deus. Né? Algumas classes evangélicas acham que o acusador é o diabo, simplesmente. Né? O acusador é o diabo no quesito da sua vida cristã. Ele vai te acusar, vai te jogar pedras para que você tropece. Porém, o maior adversário do homem natural é Deus. Por quê? Porque a carne é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, verso 7. Então, o homem natural ele é inimigo de Deus. E no tribunal de Deus só pode ser justificado aquele que Deus bate o martelo a favor dele. Porque Deus é o juiz. E como é que esse homem pode ser justificado? Através de um árbitro, de um mediador. E quem que é esse mediador? O Deus homem, Jesus Cristo. O Deus homem, então, é o mediador da graça de Deus. É Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz assim, há um só Deus e um só mediador, a saber, Jesus Cristo, Deus homem. O justo.
Então, Deus homem, Jesus, ele é o mediador. A palavra para mediador é paráclito, né? É um advogado que entra ali no tribunal e defende os homens diante de Deus. E como é que é essa situação? O homem, então, ele é acusado pelo pecado contra Deus. Deus, então, acusa o homem de desobediência, como está lá em Gênesis capítulo 3. Maldito és. Por conta disso, tu vai ralar, Adão. Tu vai ter que ficar aí, ó, trabalhando de sol a sol. Tu vai ter que ficar aí sofrendo, sua mulher vai sofrer para dar à luz. E você só pode ser justificado se eu mesmo te justificar. Eu não aceito suas obras, Adão. E esse é o grande mal do homem. O homem, ele não consegue se salvar diante de Deus. Isaías 64:6 e 64:4 diz que o homem não pode se salvar, que suas obras são trapo de imundícia. Ele não consegue alcançar Deus pelas suas obras, né? Muito diferente aí do catolicismo romano, né, que diz que nós podemos fazer penitência. A Bíblia não diz nada disso, até porque o catolicismo romano é antibíblico. Então o homem não pode ser justificado pelas obras. Ele só pode ser justificado pela fé somente. E a fé aonde? Em Jesus Cristo, porque ele é o defensor, o advogado. Mas vamos entender o que é fé. Então, em segundo lugar, vamos entender o que é fé. Fé, meu irmão, não é simplesmente eu dizer para você acreditar em Deus. Fé não é simplesmente você dizer que tem fé ou eu dizer que tenho fé. Fé também não é simplesmente eu e você jogar num jogo do bicho pensando que nós vamos ganhar. Jogar numa loteria pensando que nós vamos ser vitoriosos porque nós temos fé. Isso não é fé. Isso não pode ser chamado de fé. Isso pode ser chamado talvez de acreditar, confiança ou até mesmo um pressentimento de sorte. Mas fé não é. O que é fé, então? A Bíblia diz que fé é a esperança das coisas que não se veem e a prova das coisas que não existem. Porque Deus traz à existência aquilo que ainda não existe. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1 e verso 6. E ele ainda vai dizer mais. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que saber que Ele existe e que Ele é um recompensador daqueles que o buscam. Então fé, a primeira coisa, é acreditar naquilo que não existe. Né? No sentido não de que não está no mundo espiritual, mas não está no visível. Né? Eu e você não podemos ver Deus, eu e você não podemos ver o Jesus ressurreto, não podemos ver o Espírito Santo, mas nós podemos crer, nós podemos confiar nos méritos de Jesus, nós podemos confiar na graça de Deus, nós podemos confiar na beleza de Deus, nós podemos confiar na soberania de Deus. Então é isso que é fé, é eu transferir o meu fardo para outra pessoa. É eu transferir o meu sofrimento, a minha condição para outra pessoa. É eu transferir aquilo que eu sou para Jesus Cristo. Né? É como se Jesus transferisse a bondade suprema dele para mim e eu transferisse a minha ruindade suprema, que é o pecado, para ele. E desse modo, Deus bate o martelo a favor do homem no tribunal divino, mediante a fé. Uma vez que a pessoa creu, ele é salvo. Então, todo novo convertido, todo crente de verdade, ele é salvo. E pessoas passam por essa situação de salvação, demora muito tempo algumas pessoas, até ter convicção que é pecador, até se agarrar a Jesus Cristo. E há outras pessoas que é instantaneamente. Foi pregado o evangelho ali, ele se arrepende, crê e é salvo. Né? Então a situação é, o homem é pecador, ele está sendo julgado por um tribunal, que é o tribunal de Deus, o seu crime é pecado, né? E ele tem que ser lançado para fora da presença de Deus, tem que ser lançado para o inferno. Porém, o Senhor Deus o justifica mediante a cruz de Jesus Cristo. E o homem toma posse disso aí pela fé. Amém? Então essa é uma doutrina muito simples que tem sido esquecida aí no meio evangélico. Talvez por conta disso os cristãos estão aí manquejando. Né? E ele diz mais. Por conta disso nós temos paz com Deus. Meu irmão, você já sentiu paz? Você que está me assistindo, você já sentiu paz no seu interior? Aquela paz assim que excede o entendimento, aquela paz que vem e que é avassaladora, ela não deixa você perder os seus estribos, você perder o seu entendimento. Já sentiu esse tipo de paz? Aquela paz que parece que você está levitando, aquela paz que está além do entendimento humano. É esse tipo de paz que o homem que é justificado tem. Ele não possui mais aquele fardo do pecado. Ele não possui mais aquele fardo ardido do pecado. Ele não possui mais aquele fardo pesado, aquele fardo pesaroso. Porque ele tem paz com Deus. Então aqui em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, nós temos aqui paz com Deus. Porque nós fomos justificados pela fé. Que coisa melhor que essa, meu irmão? Você poder se chegar a um Deus onipotente por conta da sua justificação pela fé. Amém?
Isso tudo graças a Deus, graças a Jesus Cristo, que é o Senhor da glória, que foi ali crucificado e é o Deus de Israel. E como é que essa operação é dada, então, a mim e a você? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só tem como se achegar verdadeiramente a Deus alguém que professa a fé em Jesus Cristo. Alguém que lançou sobre Jesus, como está lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então Deus tem cuidado de mim, de você, e nós temos que lançar nossa ansiedade sobre ele. E ao lançar essa ansiedade sobre Deus, eu e você fomos justificados pela fé. Nós lançamos o nosso pecado em Jesus Cristo e ele lança a justiça dele em nós. Então eu e você somos santos agora. Não quer dizer que eu e você temos menos pecado ou deixamos de pecar. Não quer dizer isso. Quer dizer que eu e você agora somos justificados no tribunal divino. Eu e você agora saímos da condição de condenado para a condição de salvo. Eu e você então deixamos de ser pecadores que são condenados para sermos pecadores justificados. E é por isso que muitas pessoas vão dizer o seguinte: uai, mas crente aí não é salvo, crente aí não tem Deus no coração, por que crente então comete pecado? Porque o ato da justificação, ele não garante a morte do pecado, ele garante somente a justificação, ele livra da culpa do pecado. Por isso que o crente continua cometendo pecado, por isso que o crente continua pecando. Aí, a partir da justificação, nós temos paz com Deus. O ser humano pode se voltar a Deus. Todo crente de verdade, como diz o Dr. Martin Lloyd Jones, dizia, ele foi justificado, ele possui um amigo que nenhum outro homem natural possui, que é o Deus de Israel. Por quê? Porque ele foi justificado pela fé, ele tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então a paz é por meio de Jesus, é por meio da cruz de Jesus Cristo, é por meio da morte na cruz, é por meio do enterro de Jesus Cristo na tumba de José de Arimateia e a ressurreição ao terceiro dia. Esse é outro assunto terrível também que foi deixado de lado, a ressurreição de Jesus Cristo. O evangelho moderno ele tem deixado de lado essas coisas, né? Principalmente a reconstrução do altar dos homens, os homens têm que reconstruir seu altar, arrependimento, restituição, e, em último lugar, a ressurreição de Jesus Cristo. Muitos falam que ele morreu, que ele é amoroso, que ele é bondoso, que isso, aquilo, outro, mas poucos falam que ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, meu amado irmão. E isso é a garantia, como está lá em Efésios capítulo 1, a garantia de que aquele Senhor que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, pelo Espírito Eterno, também vai ressuscitar eu e você no último dia. Então essa é a ideia do evangelho compactado aqui para você. É um homem pregado numa cruz, morto, enterrado, ressuscitado ao terceiro dia, ascendido aos céus, que é Deus. Como está lá em Hebreus capítulo 4 e 5. Sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então essa é a doutrina da justificação pela fé. Mas nós só temos a justificação pela fé, meu irmão? Não. Não é somente eu ser justo diante de Deus. E o resto? E como é que eu termino minha jornada aqui? E como é que eu chego no final da linha? E como é que eu consigo chegar até Deus? E como é que eu vou para o céu? E como é que eu me livro das manhas do pecado e de Satanás? Como é que eu faço? Aí ele fala no verso 2, pelo qual também obtivemos também acesso pela fé. Então eu e você não somente fomos justificados, mas também temos acesso a Deus. Meu irmão, eu e você temos acesso a Deus. Eu vou te explicar o que é ter acesso a Deus. Ter acesso a Deus é orar, jejuar, ler a palavra, entender a palavra, cultuar publicamente a Deus. Agora o momento de lockdown, um momento terrível, né? Os crentes sofrem muito. Eu vejo que muitos crentes aí estão desanimados com a conduta cristã, estão aí cansados, né? Por conta de estar longe da igreja. É uma situação terrível estar longe da igreja. Você para de receber alimento, você logo vai morrendo na fé. Se tu não tem uma força sobrenatural te puxando, você logo aí, 30 dias, 60 dias, você está cansado, você está manquejando na palavra de Deus. Isso não é bom, isso não é saudável para mim, para você que é crente. Mas nós obtivemos acesso a Deus. Isso aqui é muito bom. A Bíblia diz, lá em Tiago capítulo 5, verso 17, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e deficiências. Veja bem, deficiências, como eu e você. Mas diz que aquele homem orou e que o céu fechou. E não choveu em Israel 3 anos e 6 meses, como está lá em Lucas capítulo 4. 3 anos e 6 meses esse homem conseguiu fazer não chover.
por conta das suas orações ao Deus Javé, o Jeová. Amém? Então isso é acesso a Deus. Mas diz mais que Elias orou de novo quando ele pôs fogo no holocausto através da oração e que Deus abriu os céus e deu chuva. Que coisa maravilhosa, irmão. Nós temos aí alcance a Deus, nós somos justificados pela fé mediante o sangue de Jesus Cristo. Nós temos alcance a Deus, nós buscamos Deus e nós alcançamos Deus por conta da fé. Como está lá em Hebreus 11:6, aquele que se achega a Deus tem que saber que Ele existe e Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Que coisa maravilhosa, meu irmão. Né? Saber que Deus pode nos ouvir aí. Homens mortais que nem nós, pequenos que nem nós podemos fechar o céu, descer fogo no holocausto, abrir mar, né? Curar leproso, né? Salvar almas e vidas, e mudar o rumo da história para sempre. Né? Por conta das nossas orações. Amém? E aí ele diz mais, olha só. A esta graça na qual estamos firmes. A graça é um atributo de Deus, né? Um atributo muito mal explicado, viu, meus irmãos? Porque a graça tem hora que ela é superestimada, né? Tem gente que está pregando aí que Deus é só amor, que Deus é só graça, que Deus é só bondoso. Não é assim que funciona a situação. Mas eu vou te explicar o que é a graça. A graça é um atributo do qual Deus nos dá aquilo que eu e você não merecemos. Por exemplo, Deus nos dá vida, Deus nos dá saúde, Deus nos dá livramento da doença, livramento de acidentes, Deus nos dá alimento, Deus nos dá emprego, nos dá dinheiro, nos dá condição financeira, Deus nos dá suporte familiar, suporte espiritual. Essa é a graça. Eu posso estar aqui 200 mil tipos de benefícios que a graça de Deus me dá e te dá também. E eu ainda não vou acabar, porque é muita coisa. Deus dá a luz do sol, Deus dá alimento, Deus dá irrigação, Deus dá tudo para mim e para você. E essa é a graça de Deus, é um favor imerecido. As pessoas costumam resumir assim, a graça é um favor imerecido. Porém, as pessoas elas tendem a superestimar a graça. Por exemplo, há uma teologia chamada teologia do coaching, que hoje ela é muito famosa por pregadores aí que arrastam uma certa quantidade de pessoas, que é uma teologia muito falsa, que diz que Deus quer que você seja feliz para toda a vida, que diz que Deus quer que você seja somente rico, que aquele que não é rico não é crente, que aquele que tem doença não é crente, que aquele que está passando por dificuldades é porque não tem fé. Isso é mentira. Isso é mentira, né? Isso é coisa mentirosa, é um evangelho mentiroso que nos é pregado. Isso não existe, né? Isso não é graça de Deus, isso aí é mitologia. Como diz o apóstolo Paulo, é fábula, é conversa da carochinha, história de velhas, fofoca, conversa fiada que inventaram para enganar quem não quer o evangelho verdadeiro. Amém? É difícil a situação, mas essa é a verdade. Né? Pessoas aí que querem escutar somente aquilo que quer ouvir, né? Nossa, não quero ficar bem de vida, vou seguir esse Deus de Israel. Porém, esse Deus de Israel que está sendo apresentado em boa parte das igrejas brasileiras, principalmente aqui no Brasil, é mentiroso. Por que motivo? Porque eles estão colocando um atributo que é a graça acima dos outros. Está errado isso aí. Né? A graça é o favor imerecido. Eu sei que Deus deixa com que nós oremos e nós podemos fechar e abrir o céu. Porém, meu irmão, não é tudo isso aí que estão dizendo para mim e para você. Estão até mesmo dizendo que um crente pode pecar tranquilamente, né? Pode viver no pecado, na prostituição, na lascívia, no adultério, na mudança de entendimento, deixando a Bíblia de lado, né? Não dando dízimo, não ofertando, não comparecendo em cultos. Então, assim, a condição é terrível, meus irmãos, que nós estamos aí vendo, né, nas igrejas. Estão superestimando um atributo de Deus, que é a graça, que é o amor de Deus. Né? E estão deixando de lado a justiça, estão deixando de lado a misericórdia, estão deixando de lado a bondade, a ira, a soberania de Deus, o poder de Deus, a onipotência de Deus. Estão deixando aí de lado. Né? Esta graça, ela é excelente para mim e para você. Graças a Deus que Ele é gracioso e misericordioso comigo e com você. Porém, nós temos que entender que Deus não é só graça. Deus não é engraçadinho para mim e com você. Deus não fica rindo. Deus não tem dó de mim e de você. Deus tem piedade. É diferente. Dó é quando a pessoa está fazendo o que está errado e você está passando a mão na cabeça dela. Graça é quando Deus vê o que está errado, Ele te conforta, mas Ele te aperta. Ele te conforta, mas Ele te dá uma lição, Ele te corrige. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12 que aquele que não é corrigido pelo Senhor é um filho bastardo. E se é bastardo, não é filho de Deus. Amém? Então o crente ele tem que ser corrigido por Deus. O crente ele é corrigido pelo Deus Javé, pelo Deus onisciente. Amém? Pela graça, pela misericórdia, pelos atributos de Deus.
E nós estamos firmes nessa graça, meu irmão. Eu e você temos que estar firmes nessa graça. Nós temos que estar firmes em Jesus Cristo. Nós temos que estar firmes. É um tempo avassalador. É um tempo em que os preços estão subindo. E veja bem, o preço da comida sobe para o justo e sobe para o ímpio. O preço da comida sobe porque é crente e porque não é crente. Porque é católico e porque é crente. Para aquele que é macumbeiro e para aquele que é crente. Né? A palavra de Deus diz que o Senhor faz refletir o sol sobre o ímpio e sobre o justo. Está lá em Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Diz assim que o Senhor faz refletir o sol ao ímpio e ao justo, dá chuva para o ímpio e para o justo. Amém? Então, é um tempo avassalador e nós temos que estar firmes na graça de Deus, porque o maior benefício do Evangelho, como está lá na pregação do Salmo 121, é a salvação da alma, é entrar no céu. Amém? Muito simples essa palavra, muito fácil de entender, não tem dificuldade nenhuma. Eu espero que você seja abençoado, você seja aí mudado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de terminar aqui dizendo que ele fala assim, ó, que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, graças a Deus. Amém? Que nós nos gloriamos aí, né? Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? A Bíblia diz lá em Deuteronômio e no livro de Êxodo também que Moisés ele viu a glória de Deus. Moisés viu a glória, Moisés viu as costas de Deus, ele viu o fulgor de Deus. E ele foi extremamente abençoado por conta disso. Que eu e você possamos ver a glória de Deus nessa vida e na vida que há de vir. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, vamos terminar aqui então a palavra de hoje. Espero que tenha ficado bem clara a doutrina da justificação. Eu te encorajo fortemente a gastar o seu tempo orando, a gastar o seu tempo na palavra de Deus. Se você não está em uma condição de se voltar para Deus com facilidade, coloque um louvor, louve a Deus, busque forças em Deus em primeiro lugar. Conheça aí pessoas que são mais crentes do que nós, né? Eu costumo dizer isso, nós temos que conhecer pessoas que estão aí com mais anos de carreira do que nós no cristianismo, pessoas que têm testemunho de vida com Deus, pessoas que têm testemunho de vida com Jesus Cristo. E vamos estar fechando aí a oração, né? Vamos estar fechando o ensino com a oração hoje. Quinta-feira, às 19h30 de novo, nós vamos ter outra live, vou estar explicando a outra parte, que é a doutrina da santificação de Deus. A doutrina da santificação, a doutrina que Deus vai tratar com o homem. Essa doutrina é muito dolorida para mim e para você, porque é uma doutrina que depois que eu e você é justificado, Deus então vai testar a nossa fé até o dia de eu e você subir para a glória. Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que o Senhor Deus possa fazer com que esta palavra dê fruto em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus venha abençoar nossas famílias, nossas casas, venha dar com a providência sobre aquele que precisa. Que o Senhor Deus tenha misericórdia daquele que está passando uma luta, que está passando uma labuta financeira, uma labuta emocional, uma labuta mental, familiar, até mesmo Jesus Cristo, na questão espiritual, que está desfalecendo, está depressivo, está cansado dessa vida, está cansado dessa situação. Que o Senhor Deus possa nos tocar, possa nos curar fisicamente, espiritualmente, possa nos curar emocionalmente, familiarmente, entrando nos lares daqueles que estão cabisbaixos, daqueles que estão cansados e reanimando seus joelhos, reanimando suas vidas, reanimando seus egos, seus corações. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. Fique com Deus. Quinta-feira estamos aí de novo, 19h30. E que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.